Bem-vindas e bem-vindos. Quando a gente pensa no começo do cristianismo, sabe? A imagem que vem é quase sempre de uma fé única, um bloco só. Mas os materiais que a gente analisou para hoje pintam um quadro, nossa, muito diferente. Um caldeirão de ideias, algumas bem chocantes. E talvez a mais chocante de todas seja a de um grupo que olhava para a serpente do Jardim do Éden e não via o vilão, mas a heroína da história. Exatamente, uma portadora de sabedoria. Esse grupo era os Naascenos, uma seita agnóstica que teve seu auge ali pelos séculos 2, 3. E o que a gente vai fazer hoje é mergulhar nessa visão de mundo que competia diretamente com o que depois se tornou a ortodoxia cristã, né? E olha, tem uma coisa que precisa ficar clara desde o início. Quase tudo que sabemos sobre eles vem dos escritos de seus maiores críticos, tipo Hipólito de Roma. Então, estamos vendo um retrato que foi pintado pelo time vencedor, o que deixa tudo mais complexo. Certo. Então o desafio é tentar enxergar através dessa névoa de crítica. Nossa missão aqui vai ser entender como foi possível pegar a narrativa mais fundamental da Bíblia e, bom, virá-la completamente de cabeça para baixo, e o que isso nos diz sobre a busca humana por respostas naquela época. Para a gente entender essa veneração pela serpente, acho que primeiro a gente precisa dar um passo atrás. O termo gnosticismo aparece o tempo todo nas fontes. Não era bem uma igreja organizada, né, com um papa, uma liderança. Era mais um movimento de ideias. Exato, era uma coxa de retalhos de sistemas filosóficos e religiosos. Mas eles tinham alguns pilares em comum. O principal deles é a ideia de gnosis, a palavra grega para conhecimento. Mas não é um conhecimento que se aprende em livros, sabe? É uma revelação. Um insight secreto sobre a verdadeira natureza da realidade, acessível só para alguns eleitos. Para eles, a salvação vinha desse despertar, não da fé num sacrifício. Então a salvação não era para todo mundo. Era uma conquista quase intelectual para poucos. Isso já cria uma hierarquia de cara. Uma hierarquia muito, muito rígida. E ela nasce de uma visão de mundo que, para os nossos padrões, é extremamente pessimista. Os gnósticos, em geral, viam o mundo material como uma catástrofe. O universo físico, nossos corpos... Tudo ruim. Tudo. Não era uma criação boa de um Deus bom, era uma prisão. Uma prisão. Mas isso vai totalmente contra a ideia do Gênesis de que Deus criou o mundo e viu que era bom. Então quem teria sido o criador dessa prisão? Se não foi o Deus bom, o Deus supremo? É que está o ponto central da teologia deles. O criador do nosso mundo seria uma entidade inferior que eles chamavam de demiurgo. Um tipo de artesão cósmico, mas ignorante, arrogante e, às vezes, até malicioso. E, para muitos gnósticos, como os nacenos, esse demiurgo era nada mais, nada menos que o Deus do Antigo Testamento. Peraí, como assim? O Deus que entregou os 10 mandamentos a Moisés? O Deus de Abraão? Para eles, esse era o carcereiro? Isso significa que as leis, a moralidade, tudo que formou a base da tradição judaico-cristã viria de uma fonte falha ou até má? Eles simplesmente invertiam o valor. Se o Criador é um tirano ignorante, as leis dele são ferramentas de controle para manter as almas presas. A verdadeira moralidade, para eles, seria desobedecer esse Criador para buscar a fonte original, o Deus verdadeiro que está além deste universo. Eles acreditavam que dentro de cada um de nós existe uma centelha divina, um fragmento daquele reino superior que caiu e ficou preso na matéria. A vida inteira, então, é uma missão de resgate para libertar essa centelha. Entendi. Então o problema fundamental da humanidade não é o pecado, no sentido moral, é a amnésia espiritual. A gente esqueceu de onde veio. E o mundo ao nosso redor é a estrutura que nos mantém nesse esquecimento. Você tocou no ponto central. O inimigo não é a tentação, é a ignorância. E a libertação é o conhecimento, a gnosis. E essa ideia de que o mundo é uma armadilha, essa inversão total. Imagino que esteja no coração do nome deles, né? Nascenzonos vem do hebraico naash, que significa serpente. É daí que vem tudo. Exatamente daí. Pensa comigo.
Se o criador do Jardim do Éden, o Demiurgo, é um tirano que quer manter Adão e Eva na ignorância, proibindo que eles comam da árvore do conhecimento, Quem se torna o herói da história? aquele que incentiva a desobediência, aquele que oferece o conhecimento, A serpente. a serpente. Claro, ela se torna a primeira mensageira da gnosis, a primeira a dizer: ei, vocês são mais do que isso, tem algo que seu criador não quer que vocês saibam. Precisamente. Na visão nacena, a serpente era um agente da sabedoria superior, a Sofia, enviada para iniciar a libertação da humanidade. Portanto, o que a tradição chama de a queda é para eles o primeiro passo da ascensão espiritual. Não uma tragédia. De forma alguma. É um ato de rebelião necessária contra um déspota cósmico. A desobediência se torna virtude primordial. É uma reescrita impressionante. Mas aí surge uma questão. Se a serpente já deu o pontapé inicial, oferecendo a gnose, qual o papel de Jesus nesse sistema? Ele veio terminar o trabalho. Se a serpente foi a primeira a sussurrar a verdade, Jesus foi quem a gritou para quem podia ouvir. Ele era o revelador supremo da gnose. Não um salvador que morre pelos pecados. Porque, lembra, o problema não era o pecado, era a ignorância. A missão dele era ser um mestre espiritual, um guia para despertar a centelha divina. Um despertador de almas. Isso se encaixa com outra ideia que as fontes mencionam. O docetismo tem a ver com a aversão deles pela matéria, não é? Exatamente. Se o corpo e o mundo físico são uma prisão corrupta, seria inconcebível para eles que um mensageiro divino tão puro quanto Jesus pudesse de fato ter um corpo de carne e osso. Seria uma contaminação. Uma contaminação. Então eles acreditavam que Jesus apenas parecia humano. A palavra docetismo vem do grego doken, que significa parecer. Ele era tipo um fantasma espiritual, uma projeção. O que, claro, anula completamente a ideia da encarnação, do sofrimento real na cruz e da ressurreição física. Mas essa visão simbólica não parava em Jesus. Eles aplicavam isso a tudo, até mesmo a geografia do Éden, que para eles não era um lugar. De forma alguma, era uma alegoria da cabeça humana, uma espécie de mapa da consciência. Para os nascenos, o Éden era o cérebro e o paraíso a cabeça como um todo. E os 4 rios do Gênesis? Os rios. Eram símbolos para os nossos sentidos, os canais pelos quais a alma interage com este mundo prisão. Fantástico. E quais eram as correspondências? Bom, o primeiro rio, o Pison, que a Bíblia associa a ouro e pedras preciosas, simbolizava a visão, os olhos que percebem a beleza do mundo. Faz todo sentido. A visão que capta o brilho, o ouro. Exato. O segundo, o rio Gion, descrito como sinuoso que dá voltas, era a audição. Pela estrutura do ouvido. Sim, uma referência clara à estrutura labiríntica do nosso aparelho auditivo. É uma correspondência incrivelmente física, quase médica. Não esperava isso, é muito detalhado. É surpreendente. O terceiro rio, o Tigre, conhecido pela correnteza rápida, simbolizava a respiração, o fôlego. E, por fim, o rio Eufrates, que eles associavam à alegria, ao crescimento. Representava a boca, o canal que usamos para nos nutrir, para orar, para nos expressar. Era um microcosmo perfeito do drama espiritual contido dentro do crânio humano. E essa complexidade toda, servia a um sistema que era profundamente elitista, como você intuiu lá no início. Eles dividiam a humanidade em 3 categorias. Na base estavam os materiais. Para eles, essa era a grande massa da humanidade, gente presa à matéria, sem qualquer chance de salvação. Que brutal. É um determinismo terrível. E no meio? No meio, os psíquicos. Eram os cristãos comuns, os da Igreja Ortodoxa. Viviam pela fé, pela moral, mas não possuíam a gnose. A salvação deles era, na melhor das hipóteses, incerta. Um destino inferior. E no topo, claro. Os espirituais ou pneumáticos. Eles mesmos. Sim, os gnósticos. Os únicos que possuíam conhecimento secreto e que estavam destinados a escapar da prisão da matéria, se despir do corpo e se reintegrar ao Deus Supremo. Era um sistema que garantia a superioridade cósmica deles. É uma visão de mundo tão radicalmente diferente que é difícil não pensar na reação.
Para a igreja que estava se formando, se definindo, isso tinha que ser uma ameaça existencial. Como eles combateram isso? Com força total. Pais da igreja como Irineu de Lyon e o próprio Hipólito, nossa fonte, escreveram tratados enormes para refutar o gnosticismo ponto por ponto. Se a gente resumir, a condenação se baseava em 3 grandes rupturas. A primeira era a negação da bondade da criação. A ideia de que o mundo é mau e que o Criador é ignorante era uma blasfêmia que contradizia a essência da fé, resumida no Gênesis. E Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. A segunda ruptura, imagino, tem a ver com a salvação. Eles não podiam aceitar que a fé em Cristo era um caminho inferior. De jeito nenhum. Esse era o segundo ponto. O gnosticismo destruía o significado do pecado e da graça. Ao trocar o problema do pecado pelo da ignorância e a solução da graça de Deus pelo esforço para obter conhecimento secreto, os gnósticos esvaziavam a cruz. Para a igreja, a salvação é um dom gratuito, oferecido a todos, não um prêmio por uma elite. E o terceiro ponto seria a própria natureza de Jesus, o docetismo? É o golpe final, a negação da humanidade de Cristo. Se Jesus não teve um corpo real, ele não sofreu de verdade, não morreu de verdade e, crucialmente, não ressuscitou corporalmente. Para a ortodoxia, se Cristo não se tornou plenamente humano, a humanidade não pode ser plenamente salva. Sem um Cristo de carne e osso, toda a história da redenção desmorona. Recapitulando, então, o que a gente tem é um sistema de crenças que é quase um negativo fotográfico do cristianismo que conhecemos. A serpente é a heroína, o Deus criador é o carcereiro, o mundo material é uma prisão e Jesus é um espírito revelador, não o Deus encarnado que morre e ressuscita. É um choque de mundos. É um choque fundamental de cosmovisões. De um lado, uma fé que se ancora na graça, na bondade da criação, na encarnação de Deus na matéria para redimi-la. Do outro, uma busca aristocrática por conhecimento secreto para fugir de uma criação vista como um erro cósmico. São 2 respostas radicalmente opostas para as mesmas perguntas. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? E isso nos leva a uma reflexão final que está implícita em todo o material. Nosso conhecimento sobre os naascenos é filtrado pelos inimigos deles. Estamos lendo a versão da história contada por quem venceu a batalha teológica e por fim os apagou. A pergunta que fica no ar é: como essa história seria se os textos deles, como o tal fragmento naasceno ou seus próprios evangelhos, tivessem sobrevivido intactos? Que sabedoria, do ponto de vista deles, foi rotulada como heresia e perdida para sempre?